Hoje temos dois convidados aí, Gustavinho e o Everton. Bom dia, pessoal, tudo bem? Apareçam aí. Bom dia, Everton. Bom dia, pessoal. Tudo bem? E aí? Beleza, bom dia. Tranquilo? Beleza. Hoje a gente vai acabar falando o que é Docker, né? Então, já vai cobrir o que é, e depois vem como funciona Docker. Pessoal, primeiros vídeos bem introdutórios aí, mesmo para quebrar o paradigma de quem não conhece, talvez tirar alguma dúvida de quem já tem um pouco de conhecimento. Mas bem alto nível, bem low level, vamos dizer assim, né? Para mostrar para a galera que está começando aí e tal, tudo mais. Depois a gente tem que falar sobre orquestração e outros pontos, mas hoje nós vamos começar do arroz com feijão. E aí chegamos no Docker, o tal do Docker, né? Que a gente está falando, né? E aí... Vou marcar aqui no meu Startup Bingo, mais uma. E é o que o Flávio falou, né? Quando a gente está falando de container, não necessariamente a gente está falando de Docker, né? Quando a gente está falando de Docker, a gente está falando de container. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Se você puder seguir aí, inclusive, próximo slide. Então, o Docker, ele é a tecnologia que é mais utilizada, né? Que a maioria das pessoas quer dizer quando se refere a container. Então, quando a pessoa está falando do Docker, ele está falando sobre container, né? Que a maioria das pessoas, principalmente a galera de desenvolvimento, né? Que para ele é só uma abstração, aquele ali, o container é o Docker para ele, né? Então, talvez o pessoal que é mais do lado de Ops esteja mais atualizado em relação a esse tipo de conceito, né? E existem outros, né? Outros engines, né? Para rodar Docker, né? O Google tem o próprio deles, né? Então o Google nem usa. Para rodar container. Para rodar container. Ele usa a própria implementação deles e muita gente prefere fazer as próprias implementações também. É código aberto, né? Então você pode pegar, baixar e fazer as edições e rodar os seus containers do jeito que você quiser, né? Mas ele se tornou o padrão. Então, assim, é o que a grande maioria das empresas e das pessoas utilizam. Tanto que os projetos mais novos, né, a gente vai falar um pouquinho sobre outros projetos que vieram depois do Docker e do Docker D, e depois do Docker e depois do Docker D, eles estão dando compatibilidade, assim, para você poder usar as mesmas imagens, né? Então, por exemplo, quando você cria um container, né, a graça é que você consegue facilmente criar uma imagem, né? Então, você tem um container, você utiliza ali, tá usando a sua máquina, você pega uma imagem talvez existente, ou cria sua própria imagem, e depois você consegue editar essa imagem e criar algo parecido com os snapshots que a gente viu aí em algumas lives quando a gente falou de AWS, né? Parecido, não é a mesma coisa, tá? Então você consegue pegar e criar ali as suas imagens Docker, já com suas aplicações instaladas, com o seu binário rodando, com a sua build dentro dele e tal e tudo mais, né? Então, os projetos mais novos que estão surgindo, né? Eles suportam essas imagens também, né? Justamente porque virou um padrão, todo mundo utilizou, pegou, né? Assim, a questão de uso de containers Docker pegou. E aí a gente vai ver que tem outras frentes também, mas... E aí um pouquinho da arquitetura, né? Acho que tem esse desenho maior, talvez não. E aí um pouquinho da arquitetura do Docker Engine, né? Aí é o desenho do Docker Engine Enterprise, que traz algumas outras coisas, mas alguns outros plugins. Mas, cara, em geral é isso. Lembrando que as primeiras versões não tinham o container D, né? Não existia esse carinha aqui que está no meio, que separava o Docker D do runtime que está aqui embaixo, que é efetivamente o processamento, a subida em memória do seu container. Ele foi implementado depois, lá pela 1.1, assim para frente, surgiu o Docker, o Containerd. E aí é isso, assim, na verdade, a gente tem aqui o Dockerd, que é a parte que nós usamos ali com todas as ferramentas, os binário e as variações do Docker, que a gente pode usar, uma camada de API, o próprio CLI, que é o que a gente normalmente usa para rodar os comandos Docker, que é o próprio binário do Docker e tal. E aí a gente tem uma camada aqui que nos leva para os runtimes. Em geral, a gente usa o runC, que é o runtime que a gente mais utiliza. Mas uma vez fechada a imagem, você pode pegar essa imagem, pelo gerenciador de imagens, você pode pegar essa imagem, talvez levar até para uma outra engine, como algumas que nós vamos ver por aqui. E essa imagem também é legal, porque desmistifica, né? Porque assim, parece que o Docker é uma coisa só, né? Mas na verdade o Docker é um conjunto
é um conjunto de mecanismos, né, que fazem esse ecossistema de um Docker Engine ou de um gerenciador de Exato. containers. Né? Lembrando que o runtime aqui, aí ele vai usar também, cara, cgroups, ele vai usar iptables ali no meio, ali para alguma coisa. O próprio runtime não, mas usar alguns outros projetos open source para poder acoplar. E depois a gente tem a parte de rede e tal, tudo mais, que vai usar BRCTL, que vai usar outras coisas, né? É isso aí. Então, passando para a parte de conceitos fundamentais do Docker, né? Então, quando a gente está falando sobre o Docker, a gente tem esse ecossistema de que pertence ao próprio Docker, né? Isso aí para a galera de Ops, né? Que quiser entrar aí um pouco mais a fundo, né? Precisa conhecer aqueles componentes, saber como que eles funcionam, né? Mas do ponto de vista de desenvolvimento e no geral, esses são os componentes principais aqui que eu acho que essa imagem sintetiza bem, né? O que a gente tem dentro quando a gente está trabalhando com container, né? Então, basicamente, essa figura mostra ali o desenvolvedor com um Dockerfile, onde ele escreve o que ele vai querer naquela que parece uma receita de bolo, né? Ele interage com o Docker Client, que é onde você vai fazer o build da sua imagem, onde você vai mandar aquela sua imagem para um determinado registry ou para um determinado Docker host. Então, o que são esses componentes? Né? O Dockerfile, basicamente, isso é um arquivo texto com as definições de como vai funcionar o seu container. O Docker Client é aquilo que você interage com o Docker, né, na sua linha de comando. Depois a gente vai ter aí um demo, né, que o Gustavo vai mostrar para a gente, mas basicamente ele vai fazer isso, pegar um Dockerfile, interagir com ele através do Docker Client, mandar para o Docker Host, que é onde vai estar rodando a engine dele, né, o Containerd ou o daemon, né, propriamente dito. Pode ser na sua própria máquina para você testar, por exemplo, né? Que pode ser na sua própria máquina, que pode ser um servidor, que pode ser na nuvem, que pode ser serverless, pode ser uma série de coisas. E você tem um Docker Registry. O que é o Docker Registry? É onde a gente coloca as nossas imagens de Docker. Então você vai lá, faz o build da sua imagem, você vai gerar um encapsulamento, né, daquilo das suas necessidades, né, da sua aplicação, e vai mandar para determinado lugar. E vai ficar armazenado isso lá. Então, quando você precisa daquilo, o seu orquestrador, o seu Docker Engine local, você vai lá e busca essa imagem e roda aquele container. Então, ele é mais ou menos como se fosse o navio que fica guardando lá os containers para a gente. Quando a gente precisa, a gente vai lá e pega, manda shipar para nossa aplicação. E esses são os conceitos mais fundamentais e assim, one-on-one. Tem uma coisa, viu, Everton, tem uma coisa que eu adoro falar, normalmente quem começa, até estava tendo uma discussão, um menino que começou a trabalhar com container lá no grupo do Cloud Evangelist do Telegram, que ele é muito comum esse questionamento, né? Ele falou assim, cara, legal, eu queria usar container, eu queria usar ECS, estava vendo aqui o ECS, que é legal, ele é um orquestrador de container, tal, tudo mais. Mas como é que eu faço para instalar o Apache? Né? Uma dúvida que a galera sempre tem. Por quê? Porque essa galera que está mais acostumada a logar no servidor e fazer as coisas, né? Pessoal de Ops, tal, está acostumado a logar no servidor e fazer as coisas. Esse conceito muda um pouco aqui, né? Por quê? Porque o container, apesar de ser possível, ele em geral não persiste coisas, né? Então você fecha a sua imagem e quando você vai dar um run, seja lá como for, no orquestrador ou localmente, quando você vai dar um run nessa imagem, ele vai subir aquilo que você pré-configurou, né? E aquilo ali vai ficar rodando em memória, num espaço isolado, talvez num pedaço de disco isolado ali dentro do seu sistema operacional. Mas inicialmente, para a maior parte das implementações, esse cara é efêmero. Esse cara, ele matou o container, tudo morre. Se você entrar lá, você pode até entrar no container lá. Vai funcionar no tempo que o container estiver rodando. Quando o container morrer, aquele dado vai ser perdido. Não é regra, tá, pessoal? É possível persistir dados, é possível ter volumes persistentes, tal, e tudo mais. Mas para a maior parte das implementações, a lógica é essa, né? Então, tem essa quebra de paradigma, esse conceito um pouco diferente de se pensar. Exatamente. Acho que a grande palavra é isso. Conceitualmente, não é assim que a gente vai seguir com o container, né? Então, por exemplo, você foi lá, buildou a sua imagem, você subiu. Aí eu vou dar um exemplo prático. Você está fazendo um troubleshooting no seu container. Ele não está conectando com o banco de dados. Você pode entrar dentro do container, igual o Flávio explicou, com o bash lá na linha de comando, instalar um client para você conectar no banco de dados,
fazer os testes de conexão com o banco de dados. Quando você matar esse container e subir de novo, aquele cliente não vai estar mais lá. Você vai ter que instalar de novo se você precisar. Por quê? Porque ele não é um pacote essencial para aquele container funcionar, né? A partir do momento que a gente começa a instalar essas coisas em runtime, a gente já está saindo um pouco do paradigma de container, né? E dos problemas que ele ajuda a gente a resolver. Se você realmente precisa de um cliente de banco de dados dentro do seu container, você precisa subir um container auxiliar para você fazer manutenções, esse tipo de coisa. Mas aí você já começa a misturar as estações, né? Você já começa a voltar ao paradigma que a gente tinha antes, onde você chipava um negócio enorme, gigantesco, com canivete suíço com várias possibilidades, sendo que você só usa a chavinha Phillips dele, entendeu? Então, é o que a gente busca. É isso aí, você tem que tomar cuidado, é exatamente isso aí, tem que tomar cuidado para não perder. Agora vamos supor, putz, eu decidi aqui, cara, pelo meu negócio, pelo meu sentido, faz sentido eu ter o client lá, porque esse client também vai ser usado, sei lá, Oracle Client, vai ser usado mesmo. Aí você põe o Oracle Client dentro da imagem, né? Você builda o Oracle Client dentro da imagem. Né? E aí você cria uma imagem com um client que você precisa, específico, e aí toda vez que você derrubar e subir o container 1, 2, 10 mil vezes, ele vai sempre subir, né? Lembrando que a gente vai ver depois, né, quando a gente evoluir um pouco mais, que a grande graça é eu poder também duplicar os meus containers, né? Fazer eu brinco, é um exército de minions, né? Então fazer um monte de containers iguais ali para poder escalar a sua aplicação. Isso aí. Falando um pouco, né, sobre, também tem essas questões, né, porque a Docker sempre coloca o Docker mais algum nome nos produtos dela, né, então a gente quando está falando sobre Docker, às vezes vem também falando sobre Docker Compose e Docker Swarm, né, então só vou explicar um pouquinho das diferenças e do que são esses dois caras, né. Então, o que é o Docker Compose? O Docker Compose é um cara que ajuda você a rodar mais de um container no mesmo Docker, no mesmo worker node, vamos dizer. Então, você imagina que você instala o Docker Engine aí na sua máquina, ou seja, ele vira um Docker node, certo? Tem o Docker rodando lá, ele vai rodar seus containers. Quando você vai rodar, imagina que a sua aplicação tem um banco de dados, um Apache e um PHP, qualquer coisa do tipo. E você precisa subir essa sua aplicação. Para você não ter que ficar lá e subir cada container na mão, um por um, uma coisa que você pode fazer é você usar o Docker Compose, aonde em um único arquivo de definição, um arquivo YAML, você consegue colocar as configurações para você subir aquela aplicação de uma maneira orquestrada, mas isso na sua máquina, né? Ou num Docker Engine instalado em alguma máquina. Você vai subir aqueles containers de uma maneira orquestrada, sem ter que ficar lá subindo um por um na mão, subindo com as suas particularidades, com as suas configurações. Aqui é um arquivo de definição onde você consegue começar a orquestrar isso daí. E o que é o Docker Swarm? O Docker Swarm, aí sim, ele é um orquestrador de containers, ou seja, de Docker Nodes. Ou seja, imagina que você tem 3 servidores rodando uma gama de containers. O que o Docker Swarm faz? Ele faz a gestão desses nodes e dos containers rodando dentro desses nodes. Mais ou menos a coisa que o Rancher faz, que o Kubernetes faz, ele é um orquestrador de containers. Isso é uma outra coisa. A gente não vai falar sobre orquestração. Tem uma para outra live, mas assim, é importante saber o que é o Docker Swarm. Ele distribui os containers ao longo de nós. Ao longo de nós, exatamente. Enquanto o Docker Compose, ele só organiza a maneira que você vai subir mais de um container, um ou mais containers, né? Geralmente a gente usa para mais de um. Se for um só, você sobe ali na mão mesmo e tá tudo certo, não teria problema, né? Então é importante a gente também ter essas diferenças, né? Saber o Docker Compose é uma composição, na prática ele é um arquivo onde você coloca lá a configuração de todos os seus containers que você quer, exemplo, né? Eu vou ter uma aplicação WordPress, eu vou precisar do PHP, eu vou precisar do Nginx, talvez eu precise de um banco de dados. Eu posso fazer 3 containers separados para cada uma dessas coisas. Eu posso criar um Docker Compose, que referencia todas as minhas imagens que eu estou usando, tudo bonitinho, a rede, a comunicação. A gente vai ver que com o Docker também tem essa configuração de rede e tal, de comunicação entre os containers e do container para fora e tudo mais. E aí eu crio o meu Docker Composer, minha receitinha para eu subir minha máquina, para eu subir os meus containers ali na minha máquina. Enquanto o Swarm já leva essa possibilidade para outros nós e tudo mais, né? E é legal até os próprios loginhos, né? Dá pra gente entender mais ou menos o squid ali, né? Já fica bem até... Eu achei bem interessante o conceito que eles usaram para explicar isso. Né? Você percebe que é feito com muito carinho, assim, né? Com muita preocupação com esse entendimento e tal, né? Aquele ponto de dizer, né? Não é só Docker, né? É claro que a gente sabe que tem
coexistência e co-utilização. Então, se a gente olhar o próprio Kubernetes, né, o projeto do Kubernetes, que é um orquestrador de container parecido com o Swarm, só que é um cara que tem muito mais funcionalidades e está pegando muito mais, ele tem... ele já começa a tratar de outras formas, já começa a fugir um pouco, né? O Docker é um projeto, apesar de ser novo, já está ficando velhinho, que tem suas limitações, e a galera já está começando a trazer coisas mais leves e mais específicas, por exemplo, a Kubernetes. Então, essa imagem é uma imagem tirada do landscape do CNCF, né? Do Cloud Native Foundation, que eu tenho discutido bastante nos últimos dias, estou conhecendo aí nas últimas semanas, eu tenho conhecido um pouco sobre o CNCF. Inclusive, acho que a gente certamente vai fazer live sobre isso, para trazer uma galera aqui, para trazer outras visões. A gente tem uma visão muito mais de AWS, né? Que é o nosso dia a dia, mas acho que vale a pena a gente falar sobre outros projetos. E aqui a gente tem lá o próprio Containerd, que ele é lá graduado no CNCF, mas está sendo encapsulado com o CRY-O, o RKT e outros carinhas, junto com o teu leque com Kata, containers, junto com o seu leque de outras coisas, e aí um desenho aqui mostrando que, na verdade, isso pode coexistir, né? Então, eu posso ter Containerd com Docker Sim, com Containerd com Cry Containerd, CRY-O com Runc, então a gente pode ter uma combinação de projetos que coexistem. Inclusive, todos esses caras aqui suportam imagens Docker, então, independente de ser Docker ou não. O Docker a gente consegue instalar tanto em Linux quanto em Windows. A instalação no Windows, ela pode ser feita pela própria site oficial do Docker. Você vai lá, você pesquisa e você baixa o Docker Desktop. É bem simples a instalação, porém você precisa mexer em algumas particularidades do Windows, dependendo da sua versão, se você está usando Windows 8, Windows 10, enfim. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que funciona a instalação no Linux. Independente da sua distribuição, você pode fazer a instalação pelo próprio programa, pelo próprio comando de instalação, pode ser yum, apt-get, enfim, ou você pode fazer a instalação pelo próprio repositório oficial do Docker. Porém, esse processo é um pouco mais delicado, é gerado uma chave GPG para a sua máquina para autenticar que o que você está baixando é seguro, é confiável, é do Docker. Então, esse método de instalação eu preferi deixar um link para vocês entrarem lá e verem, porque ele é um pouco mais extenso, etc. Mas o primeiro método é sem segredo. Nesse caso é o Ubuntu, apt-get install docker.io. Depois você dá um start, depois você dá um enable. Ali ficou docker, mas é Docker. Para sempre que iniciar a sua máquina, você já subir com o container, com o Docker, tudo bonitinho. Beleza? E a gente falou agora um pouco sobre os comandos básicos. A gente tem o Docker Start Stop, que é para startar ou estopar um container. Docker Images, para a gente listar as nossas imagens, que a gente baixa do repositório, ou as imagens que a gente cria a partir de um Dockerfile, que eu vou mostrar mais para frente. Docker PS de Process, então a gente lista todos os nossos containers em execução com o comando Docker PS. Se a gente coloca Docker PS e -a, a gente lista todos os nossos containers, -a de all. Docker Pull, quando a gente quer baixar alguma imagem no repositório Docker, e a gente utiliza essas imagens para subir nosso container, obviamente. E o Docker Run, comando para a gente criar um container e começar a se aventurar nesse incrível mundo mágico de Docker. E, bom, além da gente conseguir fazer... baixar máquinas do repositório, etc., a gente consegue personalizar a nossa própria imagem, assim como o Everton e o Flávio falaram. Essa é uma coisa que facilitou muito a vida de todos que mexem com Docker, porque a gente consegue subir um container com tudo aquilo que a gente precisa e usufruir daquilo e poder matar ou iniciar depois sem muito estresse. Eu vou mostrar para vocês agora 2 exemplos de Dockerfile nessa nossa videotelo aula, porque o pai é bom. Beleza? Docker PS para listar meus processos. Docker Images, ele vai listar as minhas imagens. Eu já tenho algumas imagens aqui personalizadas.
uma imagem que eu subi com Oracle Cloud e Node.js a partir de um Dockerfile. Bom, vamos lá, vamos iniciar um container aqui rapidinho, só de exemplo. A gente vai criar 3 imagens aqui, uma eu vou pegar do repositório do Docker e as outras 2 eu vou criar a partir do Dockerfile que eu já tenho pronto. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Para a gente baixar uma imagem Docker Pool, nesse caso eu vou baixar a Ubuntu, vou pegar a versão 16.04. Então, beleza. Subir aqui em Docker Image. Vou pegar aqui o Ubuntu. Já achou a minha imagem. Se eu quiser agora rodar essa imagem dentro de um container Docker Run, hífen IT, para assim que ele subir o container já entrar dentro dele. Hífen name, vou colocar aqui o pontinho. Hífen name, e no final eu coloco a imagem que eu vou estar subindo. Bem simples, tá? Isso daqui é só para a gente subir mesmo. Ele tá pegando a imagem do Ubuntu que eu peguei a 16.04, é só trocar. Quando você não colocou a versão, ele vai botar a mais nova. Exato, isso mesmo. Bom, assim como você comentou, Flávio, é possível sim a gente subir. Então, aqui eu já estou no terminal, se eu quiser vir aqui dar um apt-get update, é um terminalzinho, é a mesma coisa do Ubuntu 16.04. Então, a dúvida aí das pessoas que tinham, eu consigo subir um SEOzinho ali, só para fazer alguma coisa em outra. Consegue, porém tem aquelas restrições e aquelas particularidades que vocês comentaram. Para sair do container, compra o PQ, você dá um read escape, você vai sair do container, porém você não vai para a execução dele. Então, agora se eu vim aqui, der um Docker PS, já está mostrando aqui, ó, que meu container está rodando, está mostrando o nome que eu coloquei para ele, está falando qual a imagem que eu subi dele. E, bom, é isso. A gente consegue dar um Docker inspect nesse cara, para a gente ver algumas informações. E as informações de rede, que foi que os meninos comentaram. O Docker, ele trabalha com uma rede própria, conversando com o seu host. E do seu host, você consegue expor isso para as outras pessoas. Eu vou mostrar mais certinho um pouco mais para frente. Mas, bom, é isso. O Docker Inspect mostra bastante coisa. Questão de suporte, etc. Ó, imagens. Se eu quiser puxar um volume do meu host local e mandar para lá, ele também mostra aqui. Galera, a gente tem um comando dentro do Docker, na verdade, que eu aprendi recentemente, mas ele é muito legal. É o diff. Então, eu pego aqui o ID do meu container, dou um diff, ele vai me mostrar tudo que rodou dentro desse container a última vez. Isso daqui é muito legal para as pessoas que sobem uma imagem personalizada, etc. E até mesmo para ver log, eu acho que esse cara aqui traz para você o Docker diff, rodada dentro do container. Além do Docker Inspect, diff, a gente tem as opções de stop e start. Então, se eu vim aqui dar um Docker stop, eu vou stopar o meu container. Se eu der um Docker PS, como ele não está running, ele não aparece aqui para mim. Para ele aparecer, eu tenho que dar um Docker PS e A. Aí ele já vai aparecer ali, ó, o pontinho. Start, mesma coisa do stop. Quero voltar para o meu container, Docker attach, neste caso, tá? Dependendo do que você usa, o attach ele não pode ser usado. Se você sobe um container MongoDB ou algumas outras variações, você não consegue dar um Docker attach, você tem que dar um Docker exec. Não tem um binário. Oi? Exato. Ele não, você tem que dar não tem binário terminal. Né? Exato, para você abrir dentro do container, como se fosse um outro tipo de processo para você poder entrar nele, mas aí você entra diretamente no serviço, você vai entrar lá na telinha, mesma coisa como se entrasse no terminal do MySQL, você vai entrar no terminalzinho dele. Beleza, Readscape, Ctrl+PQ. Bom, essa daqui é a forma padrão da gente subir. Se você está querendo ali subir um Ubuntu, você quer subir um Debian, essa é a forma mais rápida. Porém, como a gente já vem comentando, a gente tem esse cara que é o Dockerfile,
ele é um arquivo TXT, e a partir dele a gente consegue criar as nossas próprias imagens personalizadas. Nesse primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu estou a partir de um Ubuntu, então aqui, from, eu estou falando, ó, vamos pegar a imagem base, vai ser um Ubuntu, e agora eu vou personalizar ela. Aqui eu dou run apt-get update, depois que eu dou um apt-get update, eu vou instalar o Nginx nela. Depois disso, eu dou um expose, porém, esse expose, ele não vai liberar a porta dentro aqui do meu host, ele só está falando que dentro do container, aquela porta 80 vai ser liberada. E aqui, com o CMD, isso daqui eu poderia excluir tudo e colocar systemctl start em Nginx, mas eu preferi deixar dessa forma, para ficar mais bonitinho para vocês. E esse Dockerfile aqui, ele já está criando uma imagem personalizada. Nesse exemplo aqui, ele é bem simples. Então, quando eu quero buildar esse cara para iniciar a minha imagem, eu dou um docker build, e t, o nome da minha imagem, então vai ser exemplo, ponto. Esse ponto aqui é para executar localmente, porque o meu Dockerfile está no diretório onde eu estou. Docker build, ó, beleza. Como eu já tinha essa versão do Ubuntu, ele está pegando as informações, ó, que estão em cache. Porém, se você executasse numa máquina que não tinha nada, ele ia fazer tanto o apt-get update, como ele ia fazer um install de Nginx, e etc. Nesse caso aqui, como eu já tinha, ele está usando tudo em cache. E se eu vim aqui em Docker Images, agora, exemplo. Aproveitando o gancho do Pimenta aí, que ele falou sobre pipeline e tal, um problema que a gente sempre pega, né, se a gente não tem a pipe bem feitinha, espaço em disco em função justamente do cache, né? Conforme você vai buildando novas imagens, ele vai cacheando justamente para ele, na próxima vez que você fizer, ele fazer mais rápido, né? Então ele vai criando camadas, né? Vai criando camadas ali e vai guardando essas camadas para se você buildar novamente, você não ter que rodar o apt-get de novo, por exemplo, né? Exato. Claro que, né, tem como você fazer a pipe bem feitinha ali, manter só X versões tal, e tudo mais. Até o Everton respondeu lá no grupo do Cloud Evangelist outro dia lá, via comando Docker mesmo, como é que você faz para manter, sei lá, as últimas X, só as camadas para as últimas X imagens, né? Uhum, isso mesmo. Bom, então agora eu já consegui iniciar um container a partir dessa imagem agora que eu criei, hífen it. Agora um parâmetro interessante que é o hífen p. O que eu vou fazer nesse hífen p aqui? Eu vou dizer que a minha porta 80 do servidor vai corresponder pela porta 80 do container. Eu acho que eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês rapidinho. Só como é que é essa... E esse, pessoal, não sei se está na sua outra tela. De rede no Docker. E esse, pessoal, é uma das questões que a gente falou, que se você olhar por baixo dos panos, ele, na verdade, ele vai fazer um registramento de porta via IP tables. Exato. Bom, como vocês viram aí, eu mostrei rapidamente a questão de rede no Docker, então é como se o Docker tivesse uma rede interna dentro da sua rede interna, onde tem a comunicação dos containers, e o gateway dos containers é o Docker, e ele faz essa conversa com o seu host, e aqui, quando a gente está subindo esse container, a gente tem que dar esse hífen p para a gente declarar quais portas vão acessar, quais containers, e aqui eu coloco no final o nome da imagem, bem simples, boto para rodar. Se eu vim agora aqui na minha máquina local na porta 80, se Jesus gosta de mim, vai funcionar. Tá rodando no container, eu coloquei aqui meu IP, na porta 80 ele já começou a responder, então, bem simples. Se eu quisesse fazer uma coisa um pouco mais avançada, dependendo da sua necessidade, você consegue fazer, tá? Ctrl+PQ para sair de novo. Então, sei lá, se eu quisesse, eu podia vir aqui. O pessoal falou aqui, Gu, que usar o Nano também é coisa de dev, velho. Fazer alterações desse Dockerfile. Se eu quisesse aqui, eu poderia, por exemplo, até instalar um PHP e a partir dele, sei lá, dar um copy. O comando copy ele vai copiar coisas locais do seu host para dentro do container. Então, putz, eu tenho um Nginx aqui na minha máquina, tá rodando bonitinho, só que eu queria
particionar, queria fazer coisas diferentes nele e tal. Pô, você consegue dar um copy dos seus arquivos locais, mandar para um container e começar a fazer uma brincadeira lá dentro, subir imagens com sua aplicação. Então, é bem legal o Dockerfile, tem bastante coisa, a gente tem um copy, a gente tem um comando add também, dá para brincar bastante com esse cara. Porém, eu queria mostrar para vocês aqui outro exemplo. Porém, o conceito do Docker é a gente facilitar a nossa vida. Então, a gente consegue subir containers sem a necessidade de a gente colocar um sistema operacional declarado. Eu subo diretamente o serviço. Então, eu consigo dar um start no MySQL sem fazer todo aquele processo de, eu vou trazer, a partir de uma imagem base do Ubuntu, vou fazer um install do MySQL, blá, 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 blá. Você consegue fazer direto a instalação e botar no ar o recurso que você quer especificamente, se você quer um MySQL, se você quer um Nginx, você consegue fazer isso e simplesmente utilizar aquele recurso. E nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, eu estou pegando a partir do Nginx base e eu estou dando um copy do projeto local meu que eu fiz na faculdade e estou mandando para o caminho onde fica os arquivos do Nginx, que ele mostra no site lá, os arquivos do Fluke. Esse Nginx, na verdade, é uma imagem que alguém que a comunidade criou e que mantém uma imagem muito simples só com Nginx, né? E aí tem de MySQL, tem de vários. Exato. Sem a necessidade de você ter que ir lá dar um from, Ubuntu, aí você faz toda essa instalação. Você pode simplesmente já instalar seu serviço diretamente. É uma forma bem mais prática. A gente consegue fazer a instalação do Jenkins e etc. Então, a partir desse cara aqui, eu vou subir agora para vocês uma aplicação já rodando no container. Cara, comandinho, mesma coisa, docker build, enfim. Aqui eu vou colocar um exemplo menor e vou rodar aqui localmente na minha máquina. Ó, sucesso. E agora, não vou botar esse container aqui para rodar. O que eu vou fazer? Não sei se vocês viram aqui antes de eu colocar o terminal, mas o Docker, ele tem comunidade, entre aspas, bem parecida com o GitHub, onde a gente consegue tanto publicar nossas imagens, quanto encontrar imagens de outras pessoas personalizadas. Esse daqui é meu Docker Hub, segue lá, galera, para me ficar rico e famoso. E vou mandar para um EC2 e vou disponibilizar para vocês aí poderem acessar da máquina de vocês e verem que tudo é possível. Bom, vamos lá. Eu vou criar um repositório aqui. Esse cara aqui eu vou deixar primeiro ele privado, vou deixar ele só para mim. E vou criar esse repositório aqui. Login e senha, só não copia igual dos sites pornô que você coloca. Então, depois que você dá um Docker Login, você já loga. Para você subir uma imagem, você precisa taguear ela. E você tem que taguear essa imagem de acordo com o nome do seu repositório. Vou mostrar aqui de exemplo para vocês. Eu tenho que vir agora aqui em Docker Images. Acho que eu coloquei exemplo. Cadê a imagem para eu subir? Cadê? Teste menor. Exemplo menor. Tem que taguear essa imagem aqui de acordo com o nome do meu repositório. Para quando eu dar um Docker push nela, ela já mandar para o meu repositório que está no meu Docker Hub. Então, a gente simplesmente dá um Docker tag. Pego esse cara aqui dela. E pego aqui o meu repositório. Taguei ela. Boa. Agora eu tô com o Docker push. Esse cara. Então, agora ele está preparando a minha imagem para subir para o meu repositório.
E é legal, Gustavinho, que nessa brincadeira que você está fazendo aí, você está dando um exemplo de que pode ser uma estratégia de deploy, certo? Simples, mas uma estratégia de deploy. Você vai mandar para o seu repositório, depois você vai pegar lá no seu servidor, é isso? Exato, é isso mesmo. A ideia não era ser o servidor, né? Ser outro lugar só para você demonstrar, né? Então, exato, você consegue automatizar bastante isso. Cara, mexer com Docker, na verdade, traz uma infinidade de possibilidades do que você pode fazer. Vai mesmo da sua necessidade e da sua criatividade. Eu acho que a gente tem até cliente que roda, já deploy em Docker, não sei, me corrija se eu estiver errado. Cara, infinito. Tem projetos mais simples, por exemplo, como o próprio Pimenta falou ali, a gente pode tranquilamente usar essa estratégia. Claro que é uma estratégia simples, né? Você não tem orquestrador, nada disso, mas funciona. Funciona. Para quem está começando, quer aprender um pouco, quero ver como é que funciona, vou brincar aqui. Cara, bem simples, ó, ele já publicou aqui a minha imagem lá no meu Docker Hub. Agora eu clico aqui. Eu já baixei aqui. Já baixou? Pô, mas você é muito rato. Bom, vou logar aqui na minha EC2. Uma observação, as Amazon Linux, elas já vêm com o Docker, o pacote de instalação do Docker no esquema. Você só precisa executar aqueles comandos, mas você não precisa fazer atualização de repositório, etc. Se eu não me engano, na versão do Ubuntu 18.04, os repositórios não estão atualizados, então você é obrigatório fazer aquele procedimento que eu comentei antes, mas nesse caso aqui não é. Eu já fiz a instalação, então esse cara aqui ele está zerado. Zero. Quero baixar a imagem. Vem aqui, ó. Só copia. Já era, lindo e perfeito. Agora executa docker run, enfim, teste menor, teste menor. P. Agora eu vou expor a porta 80 desse servidor, lembrando que esse servidor está com o IP público e está rodando numa EC2, então nesse caso aqui eu precisei também liberar lá no Security Group a porta 80. Eu pego aqui a minha imagem, sem muito segredo, boto para rodar. E agora, se a gente vir aqui, deixa eu pegar o IP da minha instância ainda. Se eu vim aqui nele, deixa eu deixar o windows aberto. Já mostrou um login de acesso, esse login está sendo meu aqui pela minha máquina, vou mostrar aqui para vocês. Se eu jogar aqui meu IP e bater na porta 80, vai cair nesse incrível site lindo que eu criei na faculdade. Vocês podem testar, eu vou mandar no chat aí para vocês. Era esse o seu constrangedor? Com a minha aplicação, daqui é um site estático, mas dependendo você consegue fazer um site que não seja, você consegue colocar um banco, você consegue mandar as configurações de Nginx, cara, vai a atividade. Né? Cara, o tempo fim aqui, eu queria agradecer o Pimenta, o Linux Man aí, que obrigado pela ajuda aí, e vamos pra cima, pessoal. Forte abraço aí, valeu, Marquinhos. Valeu, Flávio.